hobbesiano no olhar e um kantiano no coração, você precisa lidar com essas antinomias. E quais são os caminhos para lidar com essas antinomias? Bom, eu vou propor 2 caminhos, que é o que eu vou expor nesta parte subsequente da exposição. O primeiro é a abordagem multidisciplinar e a diversidade de perspectivas. E o último é o tema da desagregação da agenda. Abordagem multidisciplinar e a necessidade de perspectivas. Em 1982, no texto que está no meu livro, Paradoxos e Possibilidades, eu escrevi sobre, enfim, a necessidade do estudo das relações internacionais e como é que o campo poderia ser organizado. Vocês vêm pensando nisso há um bom tempo. Então eu dizia, olha, deve ser multidisciplinar. Nessa multidisciplinaridade, naturalmente, eu levava como ponto de partida aquilo que é a minha própria formação profissional, o direito e a ciência política. E eu agregava a história e a economia. E hoje acrescento a ciência pelas razões que exporei mais adiante. E também dizia que essa multidisciplinaridade é necessária para lidar com a diversidade de perspectivas. Quais eram as perspectivas que eu apontava naquela ocasião? Bom, primeiro, entender a dinâmica de funcionamento do sistema internacional, ou seja, como ele funciona. Inclusive o tema de grandes potências, da hegemonia, da bissegmentação. E segundo, a política externa de um Estado, ou seja, o geral e o específico. E eu agregava, naquela época, alguns elementos. Eu disse, olha, uma outra perspectiva é o tema da integração entre política interna e política externa, que é o problema da interdependência, que é a unificação do mundo e do campo diplomático. Ou seja, o corte entre o interno e o externo, que está na origem da disciplina, passou a ter uma diminuição. E, portanto, eu preciso estudar isso. A outra observação que eu fazia era a da integração supranacional. E aí a minha leitura se baseava na novidade trazida pelo mercado europeu, porque era a coisa diferente que surgiu no plano internacional pela repartição de competências, pela ideia de uma nova sociabilidade trazida por essas convergências funcionais. Depois eu disse, bom, não dá para não pensar a situação limite, que é o risco da guerra, que é o tema do pensamento estratégico militar. E, naturalmente, não dá para não levar em conta a possibilidade da construção da paz e do papel da razão. Então, eu disse, olha, perspectivas, o sistema, a política externa de um Estado, levar em conta a divisão entre o interno e o externo, ver o novo representado pelo mercado comum europeu, pensar a guerra, que é o tema do realismo e da sobrevivência, e pensar a paz. Qual é a avaliação que eu faço hoje daquilo que eu dizia em 82 e que disse aqui na Box de Campos do Jordão? Bom, eu acho que o direito continua sendo uma disciplina importante. Ele é criado pelos Estados, ele informa a conduta provável dos Estados, que é um elemento de previsibilidade, e ele informa sobre o padrão aceitável de conduta, que é o tema da legitimidade. E ele é algo que é o tempo todo usado na linguagem da política externa. Os Estados formulam as suas colocações valendo-se do direito. E ele, assim, cumpre o que o meu amigo Tércio chama a função pragmática do direito. Quer dizer, não necessariamente a da coerência, não necessariamente a da mudança, mas o ingrediente de persuasão. Então, o direito é um elemento de legitimação de conduta e, ao mesmo tempo, um elemento da sua deslegitimação. Por exemplo, o combate a Israel no plano internacional se faz de maneira muito clara
deslegitimando essa conduta com base numa argumentação jurídica. Em outras palavras, para concluir o papel do direito, ter a seu favor a norma jurídica é um ingrediente de soft power. E não ter compromete o soft power. A intervenção dos Estados Unidos no Iraque, conduzida pelo Bush, sem nenhum tipo de apoio multilateral, comprometeu muito significativamente o soft power dos Estados Unidos e deslegitimou a conduta norte-americana. Muito bem. Em que áreas eu pesquisei no campo do direito? Pesquisei o direito internacional econômico, o governo do café, o GATT, a OMC, a reciprocidade dos interesses. Eu devo dizer que aí há uma preocupação quase que realista, que é qual é o que campo jurídico do direito internacional econômico que amplia o espaço de atuação do Brasil. Inversamente, quando eu discuti e trabalhei o direito internacional da pessoa humana e as aspirações normativas da agenda internacional, eu, evidentemente, me deixei guiar, não só pelo que diz a Constituição, do artigo 4º sobre a prevalência dos direitos humanos, mas também por uma preocupação, vamos dizer assim, com a convivência coletiva assegurada pela tutela internacional dos direitos humanos. Portanto, eu mesmo tratei no campo jurídico, com razoável ambiguidade, o jogo entre idealismo e realismo. Ciência política. O sistema internacional é um sistema heterogêneo, não é homogêneo, por isso há vários tipos de organizações políticas e por isso, por exemplo, o tema como política comparada é algo útil para você entender no plano interno essas múltiplas dimensões. E me vali sempre de uma dicotomia que faz um grande jurista belga entre tensões e controvérsias. Então, as tensões são difusas. Normalmente elas envolvem as grandes áreas da alta política e do poder. As controvérsias são específicas. E as controvérsias específicas permitem encaminhar este assunto de maneira diplomática e de uma maneira jurídica, ao passo que as tensões é mais complicado. Quando no relacionamento você resolve discutir a relação, é porque você está tendo uma tensão. Quando você está discutindo quem vai usar o automóvel, ou o que eu compro uma geladeira ou não compro uma geladeira, eu estou com uma controvérsia. E ela é mais fácil de ser equacionada. Vocês me desculpem a analogia, mas eu acho que ela é esclarecedora. Então, há momentos em que existem conflitos de concepção e há momentos em que existem conflitos de interesse. Quando há conflitos de interesse, é mais fácil você administrar conflitos de interesse do que conflitos de concepção. E quando eu for mais adiante falar da desagregação da agenda internacional, a utilidade da desagregação é de que, se eu desagrego, eu posso identificar onde eu tenho tensão e conflitos de concepção e onde eu tenho conflitos de interesse e, portanto, controvérsias. Bom, eu trabalhei muito essa visão do mundo. Não? O primeiro foi justamente nesse livro que a Maria Hermínia mencionou, que é o livro com Félix Penha, Argentina e Brasil, que trata exatamente, enfim, de uma visão latino-americana do sistema internacional. Depois há um trabalho grande sobre o tema da ordem mundial no sistema internacional de transformação, que trata da disjunção entre ordem e poder. Que basicamente eu comentava que os Estados Unidos e a União Soviética não tinham a capacidade de organizar a ordem mundial apenas das suas perspectivas. Naturalmente, uma das coisas com as quais eu me confrontei, e a experiência acadêmica, quando eu fui nos Estados Unidos,
isso da teoria das relações internacionais, tudo estava muito bem organizado, norte, sul, leste, oeste, bipolaridade, etc. E tal. Cai o Muro de Berlim, termina a União Soviética, todo esse paradigma conceitual deixou de ter vigência. Então é preciso repensar o paradigma de funcionamento do mundo. E aí, eu lembro de um texto que eu fiz com o Gelson sobre a diplomacia no contexto das polaridades indefinidas. E tentei um último esforço nesse sentido, foi o olhar sobre as características e os desafios de um mundo globalizado, que foi justamente uma conferência USP e o texto básico do que eu falei quando recebi um honoris causa em Buenos Aires. Naturalmente, sobre a política externa do Brasil, eu escrevi muitas coisas e sempre disse que era importante levar em conta esta dimensão multidisciplinar. Direito, ciência política, e hoje em dia é impossível pensar os desafios da política externa e da diplomacia econômica sem ter o domínio dos temas do comércio internacional e do sistema monetário internacional. E a história retém a sua plena atualidade. Ninguém entende o que acontece no Oriente Médio sem saber o que foi o pós-Primeira Guerra Mundial, a dissolução do Império Otomano e a criação, enfim, daqueles estados com aquelas características. Bom, a história influenciou um livro meu, que é esse sobre a identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira, passado, presente e futuro. Eu tentei aí, como fazem vocês, João Rosélio e o Renovan, pensar que existem certas forças profundas que marcam a política externa do Brasil. O Brasil está situado na América do Sul. O Brasil é um país de espaço continental. O Brasil está longe, até agora, dos centros de tensão do sistema internacional. O Brasil tem uma unidade linguística. São dados que caracterizam a inserção internacional do Brasil e que explicam certas constantes. Por outro lado, existem mudanças. E como é que se pode ver a política externa brasileira como uma obra aberta, fruto de continuidade e mudança, retendo uma coerência, mas lidando com a transformação. Eu exemplifico. Toda chancelaria trabalha com antecedentes. Então, o que aconteceu no passado, em que medida o que aconteceu no passado me serve de orientação para o presente. É o que dá coerência a uma política externa. O risco dos antecedentes é o risco da analogia, ou seja, onde eu não fazer uma avaliação correta que existe uma semelhança relevante entre aquele antecedente e aquilo que hoje caracteriza. O Abaeba tem um capítulo que eu acho iluminador sobre os riscos da analogia. E ele diz o seguinte: o Anthony Eden, que foi o primeiro-ministro inglês na época da invasão da Guerra de Suez, ficou sempre com a síndrome de Munique. Se tivesse resistido aos alemães em Munique, não teria havido a Segunda Guerra Mundial. E considerou que o que estava acontecendo em Suez era algo análogo a Munique. Daí a intervenção, mas evidentemente a analogia não era apropriada, porque o instinto de Nasser e o nacionalismo árabe da época não tinha nada a ver com aquilo que foi o nazismo. Também a teoria do dominó, que caracterizou a ação norte-americana na guerra do Vietnã, era uma analogia própria. Então é preciso olhar. Uma das coisas que eu fiz no editor do ministro, ele diz: olha, eu quero rever todas as instruções para a Assembleia Geral da ONU. Como se rever são 180, quero rever todas. Por quê? Porque todas essas instruções foram dadas na época do período da bipolaridade.
eu quero ver se hoje em dia elas são válidas ou não são válidas. Então, e claro que muitas não eram válidas e outras eu não consegui mudar, porque a inércia burocrática é mais forte do que a vontade de qualquer ministro das Relações Exteriores. Mas mudei algumas. Então, a Conferência do Rio de 92 foi uma conferência diferente e foi a primeira conferência de temas globais depois da Segunda Guerra Mundial que não se organizou leste-oeste, norte-sul, porque não havia esse critério organizador. Então, não só no plano da prática, como também no plano da reflexão teórica, é preciso ver em que medida os conceitos mudam ou deixam de mudar. Agora, a história é sempre um caminho interessante. Olha, um dos byproducts da minha tese sobre o governo Juscelino foi, primeiro, ver as virtudes da diplomacia presidencial. A Operação Pan-Americana foi a primeira experiência significativa de diplomacia presidencial no Brasil. Então, eu me dei conta das virtudes da diplomacia presidencial. Segundo, naturalmente, eu acompanhei com cuidado familiar a gestão de Horácio Waffer no Ministério das Relações Exteriores. E de lá eu extraí 3 ou 4 observações interessantes. Primeiro, o papel da importância da diplomacia econômica. Segundo, a dimensão da integração regional, que foi a ALAUC, criada e assinada em 1960, que era o primeiro capítulo do tema da integração latino-americana de uma forma estrutural. Segundo, a criação de uma comissão de coordenação e planejamento de política econômica exterior, 1959, que é o antecedente da CABEX, em que você volta para trabalhar os temas de política externa e econômica que são objeto de competência de diversos ministérios. Então, que é um pouco o tema da Bureaucratic Politics, o Allison, não? Que você tem cada um procurando e enfim cuidar do seu temor, como se diz em Portugal, da sua clientela, que não é a mesma, não. Clientela, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento não é a mesma clientela do Itamaraty. Então você precisa harmonizar. E também, assunto que não deixa de reter a sua atualidade nos dias de hoje, o papel do assessor diplomático do presidente da República. Na época, era o Augusto Frederico Schmidt, homem de grande talento, etc. e tal, que foi um pouco o homem que bolou a organização, a Operação Pan-Americana. Fez isso inteiramente à margem do Itamaraty. Tanto que o chanceler da época, que era o José Carlos Macedo Soares, pediu demissão porque ele viu que uma importantíssima iniciativa de política externa estava sendo produzida à revelia do Itamaraty. Então, quem é o assessor diplomático do presidente da República, se ele está em harmonia com o Ministério das Relações Exteriores ou não, é um dado que entra nesta coisa da Bureaucratic Politics, que eu acho muito interessante. Bom, além do direito, da ciência política, do geral das relações internacionais e da abordagem multidisciplinar, uma coisa que eu verifiquei como sendo da maior importância é o papel da ciência, do conhecimento. Aí também o capítulo da FAPESP foi muito importante. A Conferência do Rio, de 92, assim como a Conferência Rio +10, ou a Rio +20, só é possível ser trabalhada com base no domínio do conhecimento. A Convenção de Clima resultou do IPCC, no Panel on Climate Change. Os temas da biodiversidade estão ligados ao domínio do conhecimento. Então, os 3 programas importantes da FAPESP, mudança climática, biodiversidade e energia, foram fundamentais para reforçar a minha convicção da importância desses tipos de informação e de insumos, sem o qual não dá para lidar. O que não quer dizer
que só com o conhecimento se pode resolver esse tipo de problema. Bom, no meu texto de 82 para hoje, as relações entre política interna e externa se tornaram um tema cada vez mais significativo. Basta pensar no tema da globalização, que internaliza o mundo na vida dos países. Por isso que eu estou convencido que a agenda de política interna é um tema, e a agenda da opinião pública é um tema fundamental. O Putnam, que é um estudioso interessante, diz que qualquer negociação de comércio internacional tem duas negociações, uma negociação para fora e uma negociação para dentro. Para você poder tocar esta negociação, é indispensável essa negociação. E existe, como eu mencionei a vocês, a agenda da opinião pública. Vou dar dois exemplos de 92 que são interessantes. Eu estava conduzindo a Rio 92, assunto fundamental, grande conferência, papel do Brasil, etc, etc e tal. Qual era o tema da agenda da opinião pública? A vinda ou não do Dalai Lama. O Dalai Lama tinha sido convidado pelo Fórum Global para participar das atividades do Fórum Global. E a China mandou o seguinte recado: ou o Dalai Lama ou a China. O senhor escolhe, porque se for o Dalai Lama, não haverá a presença da China. Então, diante desse grave problema, eu elevei, se faz, o assunto à consideração do presidente, que era o Collor. E disse: olha, presidente, a situação é essa. Ele disse: olha, eu acho o seguinte, o senhor não pode deixar de ter a China presente nessa reunião. Por outro lado, o senhor, com o seu passado de direitos humanos, o senhor não pode deixar de ter o Dalai Lama. Dentro disso, o senhor resolve o que o senhor bem entender. Bom, então esse é um exemplo típico, curioso, desse jogo da antinomia. Não? Quer dizer, o realismo, obviamente, impunha a presença da China numa reunião dessa natureza. Por outro lado, a história do Fórum Global, o significado mais amplo da Conferência do Rio, que envolvia a sociedade civil, exigia a presença do Dalai Lama. Bom, como eu resolvi o assunto? Eu conversei com os organizadores da vinda do Dalai Lama, inclusive o Fábio Felt, meu amigo e antigo aluno, e o Paulo Sérgio Pinheiro, que telefonavam 10 vezes por dia com este assunto, e disse: gente, qual é o programa do Dalai Lama? Do dia X a dia Y. Muito bem. Eu vou dar um visto ilimitado. Eu só quero que vocês assumam um compromisso comigo de que ele cumprirá a agenda que vocês organizarem. Pode deixar. Aí fui para os chineses e disse: olha, o Dalai Lama sai no dia tal, a conferência de alto nível começa no dia seguinte, vocês veem para a conferência de alto nível. E o senhor se compromete? Ele compromete. Bom, aí isso envolveu uma enorme negociação. Enfim, todos os que estavam tratando disso, com o nosso cardeal Dom Paulo, que também estava patrocinando, o APUC de São Paulo, o APUC do Rio Grande do Sul, para onde ele ia, enfim, todo mundo já. Aí veio Dalai Lama, etc, etc. Bom, era uma sexta-feira, o dia que ele devia ir embora, e os chineses chegavam no sábado. Aí me telefona a Bruno Escobar, que estava cuidando do assunto, e me disse o seguinte: olha, não tem avião da Vale para Buenos Aires. Ele pode ir no sábado? Ela não pode. Você bota esse senhor para fora de qualquer jeito. Pega o ônibus, leva ele para, sei lá, eu passo meus livros, põe ele no que eu dei a palavra aos chineses que ele não estaria. E os chineses já pegaram um avião para vir para o Brasil. Bom, aí, enfim, não impeça um avião da FAB, porque senão fica algo. Bom, felizmente eu trabalho lá para Buenos Aires, e com isso eu mantive a face, ele veio e os chineses vieram. Mas isso é um exemplo. Outro exemplo que eu também dava,
Portugal, isso em 92. Estou dando os exemplos do passado, porque os presentes são mais complicados. Os portugueses, pela primeira vez, tinham a responsabilidade de coordenação dos mercados da Comunidade Europeia. Isso porque eles estavam muito propensos a nos ajudar a fazer o que eu queria fazer, que era um acordo de terceira geração, que era um acordo mais significativo. No entanto, a agenda da opinião pública era o reconhecimento dos títulos dos dentistas brasileiros em Portugal. Então, olha, toda semana eu leio acordos de terceira geração. A gente só resolve o problema dos dentistas ou o assunto, o resto não interessa. O resto interessava no Brasil, na minha avaliação. Mas é claro que eu sabia que esse assunto era importante. Então, fui eu falei com o primeiro-ministro, eu falei com o Michel Camargo, eu falei com o Soares, que era o presidente, falei com Deus e todo mundo. Enfim, ensaiei uma parte de solução, não eram tantos, era um número, não chegava a 500, era uma coisa relativamente simples. Recebi todos os dentistas, e a comissão dos dentistas, e essa coisa toda. Faz parte da vida de um ministro das Relações Exteriores lidar com este tipo de situação. Eu me lembro também que o cardeal me pediu que recebesse o sem terra. E era uma coisa complicada, que estava ligado dos brasiguaios do Paraguai e ameaças. Eu recebi. Conversei e vi o que eu podia fazer, que era um programa de regularização consular da situação deles. Eu tinha uma colaboradora excelente, que hoje é uma diplomata de grande sucesso, e eu pedi a ela que fizesse, enfim, lá uma espécie de sumário daquilo que foi a minha atuação, e ela me trouxe. E ela era, evidentemente, uma moça de fortes inclinações petistas. Eu disse, mas escuta aqui, fulano, e o sem terra e os brasiguaios que eu recebi? Por que você não pôs? Achou que tem toda a razão. Vou botar como democratização da agenda. Isso é um caso de democratização da agenda. Então, eu estou dando agora uns reflexos sobre a experiência prática, que são um componente importante da realidade, o qual um estudioso e, ao mesmo tempo, um ministro tem que levar em conta. O estudioso leva em conta a democratização da sociedade, a presença da opinião pública, ele tem que lidar com isso. Bom, os dois outros aspectos que eu mencionei foi o pensamento estratégico militar, ou seja, a importância de pensar a guerra. O Haroldo diz uma coisa que me parece muito boa. A guerra é um camaleão. Muda de forma a toda hora. Então, não adianta pensar o problema da guerra hoje como se pensava na época da dissuasão nuclear. É outra coisa, o terrorismo tem outro aspecto e assim por diante. E, naturalmente, cabe pensar a paz, os caminhos da paz. E aí, devo dizer que quem ajudou a minha reflexão muito foi a obra do Bob. Então, a ideia dos meios que podem levar à paz, desarmamento, solução pacífica, o problema institucional, que é o papel do terceiro, enfim, tanto a cooperação econômica quanto instâncias como a ONU, assim como o tema dos fins, onde a cultura dos direitos humanos tem um papel importante numa certa visão pedagógica e do reconhecimento dos pontos. Bom, caminho para o fim, verificam que eu me interesso pelo assunto, por isso que eu, por mim, esticaria esta conversa bem mais. Bom, com o fim da Guerra Fria, acabou o que os juristas chamaram a constituição material do sistema internacional. Então, o sistema internacional hoje obedece a forças centrípetas e forças centrípetas. Então, a globalização é uma força centrípeta. As políticas de identidade e de reconhecimento, que são um componente da agenda internacional, são forças centrípetas. E o sistema internacional tem evoluído, tem mudado. Na minha primeira gestão, o mundo, na década de 90, parecia caminhar
por um mundo de melhor entendimento e maior espaço para a paz. Na minha segunda gestão, de 2001 a 2002, já por conta do terrorismo e do que aconteceu, o mundo parecia caminhar para mais conflito e menos entendimento. Daí a minha ideia de que é útil fazer, como faz o Erdogan, uma desagregação da agenda internacional para lidar com a sua complexidade. E ele identifica